tem discutido, a gente tem trabalhado, a gente tem mostrado vídeo, a gente tem estudado o adversário, quer fazer com que a equipe cresça, né? E por isso a importância desse resultado hoje, né? E a torcida não vai estar satisfeita. A torcida do Santos ela vai estar satisfeita quando o Santos estiver lá em cima, brigando por um título, brigando por uma Libertadores. E esse não é o momento agora. O momento agora é de sair. É muito importante vencer para não estar na zona de rebaixamento. Esse nunca foi nosso pensamento, mas hoje é a nossa realidade. Pontuar é importante, ainda mais em casa e ganhar os 3 pontos. Mas sobre a atuação não, acho que foi o que eu falei, né? Falei até com meus companheiros. A gente fez um bom jogo, mas não foi um dos melhores. Então a gente está feliz com a vitória, está feliz com os 3 pontos, mas não estamos no nosso 100%. Então a gente tem que olhar os erros, olhar o que a gente pode melhorar e buscar ser um melhor time. Seleção do Neymar, o Juan veio te assistir hoje, ele estava aqui no Morumbi. Você acha que você agradou ele? Juan, da seleção. Cara, gostou? Eu não preciso preparar nada para ninguém. Tá aí, Neymar e Kleber Xavier. Eu falava, professor André, Eugênio, amigos e amigas que nos assistem, que houve vaias para o técnico Kleber Xavier, de parte da torcida, ou de boa parte da torcida, antes e depois do jogo. E João Schmidt também, que não teve uma boa atuação, foi muito vaiado, até quando foi substituído. E, obviamente, também houve entusiasmo, aplausos, quando o time fez o que tinha que fazer, que foram os gols da vitória. Professor. É isso, né? Acho que o Kleber coloca bem. É mais uma situação, é mais o fato dele ser o Kleber, também é um técnico que não tem aquelas costas largas. Se bem que muita gente com costa larga no Santos e em outros clubes também é vaiado nesse tipo de situação. Quando o time não vai bem, qualquer um, entre aspas, qualquer um que eu quero dizer, seja um novato ou um técnico experiente, ele é vaiado. É isso. Para quem viu o jogo, para quem não viu o jogo, esse placar de 3-1 passa uma sensação de que foi mais fácil. Não foi. Um jogo muito franco, né? O Eugênio trouxe aí os números, um jogo abertíssimo de 2 times que, do ponto de vista defensivo, têm sido muito frágeis, senão não estariam na situação em questão do campeonato. O Neymar se destacou mesmo num bom jogo dele, eu acho que o melhor jogo, o jogo que ele mais contribui para o time, né? Nessa volta ele já fez gol olímpico, ele já teve até partidas em que ele teve mais lampejos de Neymar do ponto de vista do que os italianos chamariam de fantasista, do que ontem. Mas ontem ele foi muito importante para o time, né? Dentro de uma mecânica aí que teve outros jogadores importantes, a gente falou do Barreal, do Roleiser, até por ter sido o jogo difícil que foi, Abel, foi um mérito para o Santos ter saído com esse resultado. O Brazão trabalhou demais, tem um lance aí que me lembrou aquela sequência do Rodolfo Rodrigues, só que com 2 defesas no mesmo lance ali. Foi inacreditável, né? Os dois quase dentro do gol, os 2 jogadores do Juventude. E em momentos... Tentando e o Brazão pegou as 2. Em momentos agudos do jogo, né, Abel? Antes do Santos começar a construir o resultado, o jogo estava muito igual. E mesmo depois que o Santos abre a vantagem, o Juventude diminui, ameaça. E aí tem o alívio no lance do pênalti. Eu acho que fica um tijolinho na reconstrução do Santos, né? Como colocou o Kleber, é um momento de reconstrução. Não é um momento de festa, de regozijo. Repita, professor. Regozijo. Regozijo. Né? Gostei. Não é momento de regozijo. Aqui, deixa eu anotar. É momento de atenção, seriedade e de trabalhar para melhorar. Porque ontem foi suficiente para passar pelo Juventude, no que hoje é um jogo de 6 pontos, dentro da atual situação da tabela. Mas é muito pouco para o Santista respirar aliviado e talvez por isso essa tensão, as vaias, preocupação e senões. Porque é o seguinte, sabe o que eu penso? André, Eugênio, professor, e que eu vi muita gente dizendo após o jogo, é o seguinte, assim, básico. Se o Santos jogar, permitir o que permitiu ao Juventude, a outros clubes mais fortes no Campeonato Brasileiro, vai ser difícil ele ganhar jogos, como ele ganhou ontem. Perfeito. Ontem ele ganhou e mereceu ganhar. Ele deu muito espaço à Juventude, permitiu que o Juventude finalizasse demais, fez o seu goleiro Brazão trabalhar muito, e aí, o que eu digo sempre em relação a goleiros de qualquer time, é mérito do Santos ter um bom goleiro, e o goleiro está lá para isso, então, ótimo, o Brazão fez o trabalho dele, ótimo para o Santos. Mas, repetindo, se o Santos der o espaço
para outros clubes, como por exemplo, próximo jogo, domingo, contra o Cruzeiro, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Corinthians, contra Atlético Mineiro, contra Grêmio, contra Inter, o que ele fez ontem contra o Juventude, ele vai ter sérias dificuldades. É isso que preocupa. O torcedor do Santos saiu do Morumbi comemorando os 3 pontos e ter deixado a zona do rebaixamento. Mas saiu preocupado porque o time tem que melhorar muito. Se repetir o que fez ontem contra outros mais fortes, ele vai sofrer demais. É certo esse pensamento, Eugênio? Sim, você... O Juventude é um dos times mais fracos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não há dúvida quanto a isso. A pior defesa disparada. 35 gols sofridos. A pior defesa. E ainda assim o Santos teve dificuldades para ganhar a Juventude. Criou situações? Criou. O Juventude também as criou. E o Santos chega a um terceiro gol que dá uma aliviada no final ali, depois de 2 pichotadas do zagueiro lá, como é que é o nome dele? Kaique. O Kaique. Tem um sobrenome, mas Kaique. Que primeiro entrega a bola no pé do Neymar de forma assim, inacreditável, né? Num tiro de meta, o cara vai dar a bola do Neymar. No pé de quem? Toma aí. Foi incrível. Esse lance foi difícil de entender. E na jogada seguinte comete o pênalti. O mesmo jogador comete o pênalti. O Neymar vai lá e faz o gol. Então, com 2 presentes daquele, um deles tinha que ser aproveitado. Mas sim, o Santos ainda é um time que tem problemas e precisa melhorar, precisa evoluir. Ganhar do Juventude em casa, né, diante da sua torcida, não é assim um jogo que vai deixar... Se não ganhasse, seria um problema sério. Seria boa parte do jogo não teve o domínio do jogo, Santos. Sim. Concorda? Então precisa melhorar muito ainda. Ainda não é um time confiável, não é um time sólido, mas ontem fez o que precisava fazer e chegou lá. Tem um lance no jogo, Abel, porque é importante dizer, era o Juventude, um time que tem torcida pequena, o time que não tem representatividade nacional. Primeira jogada do jogo foi um chute do Marcelo Hermes de fora. O Brazão, que sim, fez uma grande partida, bate roupa e entrega a bola no pé do Enio. O Enio faz o gol. Seria 1-0 para o Juventude. E aí é marcado o impedimento do Enio. É um lance ajustado. O Enio estava muito próximo ali do último zagueiro do Santos. Se fosse um jogo do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, estaria uma gritaria, pô, as linhas mágicas anularam o gol do Juventude e tal, isso e aquilo. Mas como é do Juventude, ninguém fala, parece que o lance não existiu. E o jogo seguiu, o Santos venceu merecidamente, porque apesar de ter dado muitas oportunidades à Juventude... Criou muitas, né? Criou, sim, e foi melhor no jogo. Foi melhor. Além dos 3 gols, o Santos teve outras oportunidades. Foi melhor no jogo. Eu não entendi muito por que saiu o Roleiser no intervalo para a entrada do Mike, que achava que ele estava jogando bem. Até aquele momento ali, ele, Barreal, o próprio Neymar, obviamente. E aí entra o Mike no lugar do Roleiser. Observando o jogo depois do segundo tempo, imaginei que ele colocou o Mike para reforçar também a marcação do lado direito. Aí que ele faz a dobra de lateral. Porque quando o Santos não tinha bola, o Mike recuava ali e ficava quase próximo à última linha. E depois ele dobra do outro lado também, pela esquerda, né? Só pode ter sido isso, porque o Juventude estava agredindo muito o Santos, porque o Roleiser realmente fazia um bom jogo, não é? A saída do Roleiser surpreendeu, não a entrada do Mike. O Mike podia ter entrado direto no lugar do Igor Vinícius, não podia? Exemplo, que acabou saindo depois. Pelo outro, que era o que a gente imaginava, né? Agora também essa perspectiva, claro, essa é a última impressão. Mas você fala assim, jogando assim, o Santos não resiste a outros adversários. É um time que agora há pouco mostrou força suficiente para ganhar do líder do campeonato, do Flamengo. Em um outro jogo em que o Neymar... Fez um bom jogo contra o Inter na Vila, importante. Perdeu muitos gols, perdeu o jogo, mas fez um bom jogo. Isso que dá um pouco de preocupada, né? Porque volta ali com uma impressão de que as coisas coletivamente... Tanto que eu elogiei a questão do trabalho do Kleber Xavier naquele jogo contra o Flamengo. Ele foi muito bem. Só que aí você vê nos jogos seguintes a coisa não se manteve. E aí você olha o jogo de ontem, eu tô muito na linha que você colocou, Abel, em relação contra outros times. Porque para mim o que fez a diferença ontem foi a qualidade técnica dos dois times, é isso que pesa. Porque o jogo, assim, tecnicamente, ele deixou a desejar o nível do jogo. Mas foi legal ao mesmo tempo, porque foi entretenimento, porque tinha muito espaço, os dois lados atacam. Então não necessariamente o jogo é legal e tem um alto nível.
Às vezes tem muitos problemas, e acho que isso que foi determinante. Só que a partir do momento que você tem o Neymar, você tem o Roleiser, tem o Bayreal, acho que isso acabou fazendo a diferença a favor do Santos. Ofensivamente, acho que foi um jogo que o Santos produziu. Você falou, teve chances além dos 3 gols criados. O problema é que defensivamente, você está falando do segundo pior time do campeonato, com todos os problemas, que vai agora para o seu terceiro técnico diferente com o Carpini, e que teve o jogo que mais finalizou no campeonato. O Juventude finalizou 20 vezes, não tinha finalizado tanto. Chegava com muita facilidade na área do Santos, no segundo tempo, sobretudo, assim, foi muito tranquilo, assim. O Santos teve muitos problemas defensivos que, de fato, contra um outro time tecnicamente mais forte, eu entendo que cada jogo é uma história, que o Santos apresentou futebol, por exemplo, contra o Flamengo, mas recentemente já deu uma queda novamente. Então, lógico, tem que ressaltar, a vitória foi justa, foi merecida, acho que ninguém tá tirando mérito, só que se você olhar por desempenho, pelo que apresentou, fica esse sinal de alerta. Diante de um time tão frágil no campeonato, você ter sofrido tanto, isso acho que é um ponto que preocupa. Mas, embora ofensivamente, acho que teve coisas boas. Não só os gols do Neymar, o Roleiser até quando foi substituído fez uma boa partida. O Bayreal, já falei aqui, fez um jogo excelente. Então teve coisas positivas, mas defensivamente... E o Mike, o que você achou? Ainda, assim, pouco, mas assim, fica nítido que é o cara para ser o dono da posição do Santos. Para mim isso já fica claro. Da mesma forma. Chega para jogar, né? Não é que foi um dos destaques, mas assim, já fica nítido que ele é o cara para ser o dono da posição. E antes da gente falar mais do Neymar, professor, o Zé Rafael, por exemplo. O Zé Rafael começou no banco, entrou depois. Mas só pode ser um problema físico, né? Porque ele também é muito melhor que os outros, né? É outro que numa condição Quando ele melhor, entra, você vê a diferença. Ele vai ganhar lugar nesse time, né? São boas perspectivas. Eu vejo o lado positivo. Foi um jogo difícil para o Santos. Um adversário de quem você não espera muito e ele te ameaça o jogo inteiro. O Santos soube reagir a isso, se pagou na frente, isso foi claro. O placar moral desse jogo não mexeria no vencedor. Eu acho que o Santos merecia vencer, talvez por 3-2. Portanto, que o Juventude tentou. Eu ia falar algo meio exagerado. O placar moral poderia ser um 7-4. Porque o que teve de chance para os dois lados, claro que eu exagerei um pouco, mas teve muito, não teve? Sim. O Eugênio falou, só no primeiro tempo os dois times com mais de 10 finalizações. Totalizando 23 finalizações, 12 do Santos e 11 do Juventude. No primeiro tempo? No primeiro tempo, olha só, hein? Ou seja, cada um soube explorar muito bem as deficiências do outro. E os dois goleiros trabalharam muito também, né? Mais o Brasil acho que foi um dos melhores da rodada. Num jogo em que o time dele ganhou e ele tomou o gol. Exato. Porque ele é um candidato, não sei o que o Ricardinho vai nos dizer, mas dos goleiros que eu vi, é o goleiro de grande Foram 9 Ricardinho, defesas. Que o professor se refere, é o nosso Ricardo Spinelli, que ainda hoje estará conosco já ele dirá. Para trazer a seleção da rodada, da 18ª rodada. Será que o Brasão estará nessa seleção? Será que o Neymar estará nessa seleção? Se não tiver, é brincadeira, hein, professor? Diga, André, você queria completar? Não, só pontuar, acho que das 9 defesas que ele fez, assim, lembrando de cabeça... 9? 3 ou 4 foram bem difíceis, assim, de situações de cara a cara, e aquele cabeceio do Wilker no escanteio é espetacular também, o desvio que ele dá. Olha aí, ó. Em tudo que é canto do gol. Tão fundamental quanto o Neymar, finalizações sofridas nesse 3-1 pelo Brasão. Foram 20 finalizações do Juventude, é muita coisa, hein? 10 no alvo, 9 defesas, como disse o André, e um gol sofrido. Gols prevenidos 2,03. Gols esperados nos clubes, nos chutes no alvo, menos gols sofridos. Tá a explicação. E agora vamos ver a tela do Neymar, para a gente falar um pouco do Neymar. Os recordes do príncipe, diz o título. Marcas batidas por Neymar nesse 3-1. 2 gols no mesmo jogo, a última vez tinha sido 2 anos atrás, praticamente. Olha, em setembro de 2023, no 5-1 sobre a Bolívia. 2 gols no mesmo jogo por clubes, porque o de cima foi pela seleção, lá em 2022, num 7-1 do Paris Saint-Germain sobre o Lille. 5 jogos completos seguidos por clube, nossa, em 2021 pelo Paris Saint-Germain. Então, são marcas significativas. Eu acho que principalmente essa última, né, de 5 jogos seguidos, é a que mais chama a atenção
E é a que mais traz esperança para o próprio Neymar, penso eu, de uma recuperação a ponto de pensar em Copa do Mundo, ou não? Pra mim é a tô marca exagerando. mais importante de todas essas aí. É o que a gente mais quer dele. Eu sei que os gols chamam a atenção. Em 2 goleadas da última vez por clube, eu sinceramente nem lembrava desse do PSG contra o Lille. Ele acabou saindo do campo dizendo que não tem que provar nada a ninguém. Ele tem sim, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de sequência, do ponto de vista físico, do ponto de vista de comprometimento. Ele Sim. tem a provar sim. Perfeito. Você falou bem, professor. É isso. Eu acho que essa é a questão. O Neymar, tecnicamente falando, é um jogador indiscutível, pensando em seleção brasileira. Mas para que ele jogue na seleção brasileira, ele precisa de uma sequência de partidas no Santos. Está mostrando essa sequência. E eu acho que isso traz a reboque, professor, essa questão. Ele parece estar mais focado, sim. Nesse semestre, a gente não tem tido notícias do Neymar se dividir entre Santos e outras atividades. Pelo menos não está sendo noticiado isso, não está sendo colocado em público. Ele parece estar realmente focado em conseguir essa sequência de jogos. E aí, Vou naturalmente... repetir o que você acabou de dizer em outras palavras. Desculpe interrompê-lo. Estão todos falando do Neymar só sobre o campo. Quando está assim, já é um bom sinal. Concordam ou não? É isso, essa é a prioridade. Diga, Eugênio. Então, se ele está conseguindo ter essa sequência de jogos, é justamente porque parece que ele está comprometido. Parece que ele está focado. E isso é bom, pensando no aspecto futebolístico da situação do Neymar. É claro que ele ainda não é o Neymar de outrora. Mas, ainda assim, e eu acho que dificilmente voltará a ser, pela idade, é um jogador que tecnicamente se destaca e que, sim, merece ser observado e levado em consideração. Eu acho que quando se fala em seleção brasileira, basta a ele, pelo menos de acordo com o histórico de seleção brasileira. Precisa ver agora sob o comando do Ancelotti. Mas basta ao Neymar estar em condições físicas para ser convocado. O Tem Eugênio, sido assim historicamente. você falou que não é mais o Neymar de outrora, isso é nítido, é claro. E ontem, mesmo ele tendo feito um jogo muito bom, tendo sido decisivo, fez 2 gols, tentou meter várias bolas e conseguiu, porque ele com a bola no pé, ele é de outro nível, de outro planeta. Eu acho que é muito mais quando, isso, né? Mas é quando muito ele mais tentou, hoje distribuidor de jogo do que o driblador É isso. que vai pra cima quando do ele contra tentou, e ele tentou umas 3 ou 4 vezes no jogo, dar arrancada, driblar, partir pra cima, ele perdeu todas. Que ele não perdia no auge. Sim. Nem esse gol ele perdia no auge, né? Concorda? Não sei se vocês repararam isso. Mas é uma coisa Ele natural. distribuindo o jogo e até finalizando, continua sendo um absurdo, ainda mais esse time do Santos, faz uma diferença monstruosa. E faria em qualquer time. Ele, pelo menos por enquanto, não tem mais aquele arranque, aquele potencial de pegar a bola, partir para cima e sair driblando. Ele tentou isso ontem, umas 3 ou 4 vezes, em todas ele perdeu a bola. E isso é muito natural na carreira de muitos jogadores, né? Com o passar dos anos, com a questão física, ainda mais num caso que nem ele de lesões sérias, de se adaptar a outras funções. Acho que o Cristiano Ronaldo talvez seja o melhor exemplo disso, do ponta, que jogava, que foi melhor do mundo no Manchester United dessa forma, por muito tempo no Real Madrid, no trio BBC, ele vira o centroavante agora. Então, assim, acho que tem uma... Não estou citando o Cristiano Ronaldo. O Messi hoje, Exato. ele não dá mais arrancadas que ele então, dava e passava por 5, 6 jogadores ao mesmo tempo. sendo- Mas ele com a bola no pé distribuindo Aí ou finalizando, ele é um monstro. O Miller mudou o estilo. Exato, durante a é carreira. você, O Romário mudou o estilo você se do- adaptar ao contexto atual do teu corpo, do futebol, de onde você joga, para extrair o melhor possível, entendendo que você não é o mesmo jogador do que quando começou. Então, isso é completamente natural e acho que até o melhor caminho, é de onde ele tem rendido muito mais jogando dessa forma. E até para a seleção brasileira, pensando no retorno, acho que é também onde ele pode mais contribuir. Pode ser importante também. Por isso que eu falei que ontem eu acho que ele fez uma partidaça, inclusive do ponto de vista coletivo. Se conectando com os outros jogadores, ele dá a bola para o Barreal, que o Barreal chuta do travessão. Ele teve mais essa importância do que o 1 contra 1, já não é mais jogador Ele pra isso. distribuindo o jogo, soltando a bola, é um absurdo. Continua sendo um absurdo. E o Santos precisa de alguém assim, o Santos está muito carente dessa E a inteligência. seleção precisa E a seleção também. de alguém
E aí talvez seja a possibilidade de ele jogar para o time e não o time jogar para ele, como sempre fez, pensando em seleção brasileira. Isso pode vir a ser muito positivo. Por outro lado, eu acho difícil que aconteça. O quê? Ele ser chamado para a seleção? Não, ele vai ser chamado para a seleção. Se continuar jogando, vai ser chamado para a Sendo seleção. utilizado assim. É ele ser visto pelo Ancelotti como um dono da camisa, titular absoluto da seleção. Você acha difícil? E não, eu quero ver como é que o Ancelotti vai entender esse momento do Neymar. Eu acho que ele pode sim ser um titular da seleção. Mas é que hoje nós temos muitos jogadores do meio para frente interessantes. Não, se ele estiver bem fisicamente, em sequência como está agora, tem nem o que pensar, né? Ele tem que ser titular da seleção. Mas, que a gente está falando, outra característica, outro tipo de jogo e outro pensamento do time em relação a ele e dele em relação ao time. Concordam? Concorda, André? Essa mentalidade sempre do Neymar ser a referência, ser o foco, acho que acaba não sendo positivo para ele e para a seleção de uma forma geral. Acho que a forma como ele é encarado, e é muito difícil você desconstruir isso quando ele é o ídolo de uma geração inteira dos jogadores que estão lá. Mas assim, o que pode ser positivo nessa relação agora é um técnico do tamanho do Ancelotti. É um cara que na história do futebol é maior do que o Neymar. Então acho que isso, pensando no combo, né, dele como jogador e como técnico, então acho que é um cara que pode ter estofo suficiente para construir uma nova relação de Neymar e seleção. E eu falo de um ponto de vista muito positivo para todos os lados. E será que o Neymar, professor Celso Zelt, está na seleção da rodada do Campeonato Brasileiro? Isso quem vai nos dizer é o Ricardinho Show. Ricardo Spinelli está conosco, olha, de olho no Bola de Prata, olha aqui na nossa tela. Seleção da rodada, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Ricardinho. Obrigado, Abel. Bom dia. Donk, professor Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Será que o Neymar tá no time da rodada do Prêmio ESPN Bola de Prata? Pode cravar ele aí. Será? Eugênio abriu o caderninho, vai vir, ó. É, o caderninho do Já Eugênio. tem uns 30 Se não nomes tiver, ali, tem argumento ali. Olha, a capa do caderninho ela é meio bege, né? Mas pode ser amarelo. Se o Neymar não tiver, cartão amarelo pro Ricardinho. E dependendo do que ele falar, a gente dá o segundo amarelo e vermelho. Louco. Que isso? Neymar tá aqui, ó. E vai estar lá. Brincadeira, você jamais será expulso. Só cornetado. Diga, Ricardinho. Cornetado sempre, né? Não tem como fugir disso, porque o Bola de Prata, ele aflora emoções aqui, o pessoal não gosta, sempre acha que tem jogador jogando vôlei, né, Abel? Então, assim, vamos lá, vamos ver. Eu adoro esse negócio do vôlei. Então, vamos ver se tem algum basquetebolista no Brasileirão que está fora da seleção brasileira ou voleibolista. Então vamos lá. Estamos vendo imagens do Brasão ali fazendo defesas. Será que... Sugestivo. Já começamos por isso. Eu estava pensando aqui, algum goleiro que tenha se destacado e não tomado gol na rodada. Eu acho que a única chance de não estar o Brasão. Se tiver alguém aí, é alguém que não tomou gol. O Fluminense não sofreu gol, o Cruzeiro não sofreu gol, Sport Bahia foi 0-0, eu não vi esse jogo. Foi mais falha dos atacantes que... Esses 4 times não sofreram gol, ó. Quem você falou? Sport Bahia, que foi 0-0, o Fluminense, que ganhou do Grêmio 1-0, e o Cruzeiro, que ganhou do Botafogo 2-0. Eu acho que é o Brasão. Eu vou fechar com o Brasão. Eu tô fechando também. Professor. Vamos fechar com o Brasão? E se não for o Brasão, nós vamos cornetar o Ricardinho? Então, não vai ter corneta hoje. 1-0 pra O nós. Brasão foi o melhor da rodada. Que atuação, hein? Se não fossem os 2 gols do Neymar, talvez fosse o melhor em campo o Brasão, hein? Sim. Assim, sofrer gol é óbvio que impacta muito para os goleiros, mas não é a única coisa definitiva para ser o melhor goleiro, seja do campeonato, seja da rodada. No caso, o Brasão foi o goleiro que mais fez defesas, o goleiro que mais fez defesas em situações de grandes chances dos rivais e o goleiro que teve a maior quantidade de gols prevenidos. Antes de eu entrar, vocês viram na tela do Gabriel Brasão, que ele preveniu 2 gols do Juventude. Ou seja, não só não fossem os 2 gols do Neymar, mas se não fossem as defesas do Brasão, o Santos não teria ganhado esse jogo. Então, o Brasão, talvez, com as defesas dele, evitou um empate por 3-3. Então vamos lá, lateral direito, amigos. Puma Rodrigues. Vocês decidem, qual dos 2? Você falou quem? Natanael. Gol da vitória. Natanael contra fez o gol, Bragantino. né?
Natanael. Gol é importante, né? O cara faz gol, ele entra. Natanael, mas o Puma também fez. O Puma fez o gol, deu assistência, mas o Natanael fez o gol que garantiu a vitória nos últimos minutos. Isso é muito importante. Então a pontuação dele foi um pouquinho mais alta do que do Puma, do Vasco. Então o Natanael ficou 0,03 acima do Puma. Empate técnico. Então foi o time do Vasco que botou Natanael aí, porque o Vasco não ajudou o Pumita. Se o Vasco ajuda o Pumita... O Vasco que tirou o Pumita, né? Vasco Não perder o jogo. Não tivesse sofrido 2 gols, o gol, a assistência do Puma garantiriam a vitória do Vasco na partida. Agora a dupla de zaga, amigos. Fizeram gol? Um fez e outro fez não. gol e o outro deu assistência. Arboleda? A Arboleda tem que botar. O Arboleda tá... Olha o medo, olha o medo. Arboleda, ufa. Arboleda que... Ferrarese? É isso aí, a dupla do São Paulo. Então, um gol e uma assistência. O Arboleda fez o gol, o Ferrarese deu uma assistência. Permita-me um comentário sobre algo que tem chamado a atenção aí. O Miller, cracaço de bola e cracaço da história do São Paulo, que hoje trabalha na mídia, TV Gazeta, deu uma cornetada dizendo que os estrangeiros, quem acompanha, os São Paulinos estão acompanhando, que os estrangeiros são tudo, não me lembro qual foi o termo que ele usou, mas ele disse que é tudo pé de rato, tudo ruim de bola. E o Arboleda respondeu, qual foi? Que os estrangeiros, um pior que o outro, são 9 estrangeiros no São Paulo. Tem Bobadilha, Ferrarese, Arboleda, o Tapia, que chegou agora, são vários, né? São 9. E o Arboleda respondeu, e o Miller já respondeu de novo, dizendo que o Arboleda tem que levantar taças, etc. O Arboleda tem uma, né? Levantada, Copa do Brasil, né? Sim. O Miller tem 15, mas enfim. Tem 2, eu gosto do Arboleda. Acho que já estava lá. Eu acho que é um zagueiro do nível do São Paulo. O Arboleda tem 2 taças. Tem 2. O Paulistão ele estava lá. É verdade. Faz tempo que ele Então, peraí, são 3, então. São 2. Tem a Supercopa, conta a Supercopa. Tem a Copa do Brasil e tem o Paulistão, tem 3. 3. Faltam 12 para chegar no Miller. Não, mas o Miller não perdia até o fim da carreira. O Arboleda não é um zagueiro. Eu gosto do Arboleda, eu acho que é um zagueiro nível São Paulo Futebol Clube, ou não? Vocês concordam ou discordam? Gosto. E queria falar do Ferrarese, que mais uma vez dá uma assistência, né? Ele tinha dado no jogo contra o Fluminense para o gol do Tapia e dessa vez para o gol do Bobadilha. 2 jogos seguidos, um zagueiro... É um zagueiro de um trio, né? O São Paulo joga com 3 e ele sai muito pela direita ali. Ele tem essa capacidade de sair. Já jogou como lateral improvisado algumas vezes. Então é um jogador interessante para essa posição. O Ferrarese tem se firmado no São Paulo. Caleri é outro dos estrangeiros, está machucado agora. Bom atacante na história do São Paulo. Siga, Ricardinho. Vamos lá, lateral esquerdo agora, amigos. Piquerez? Piquerez é a minha eu tô pensando, deu tempo pro Piquerez? O Piquerez, ele, assim... Quanto menos minutos e o cara faz diferença no jogo, isso é muito bom. Aquele drible que ele levou no gol do Eric, aqui não tira ponto? Acho que não, né? De nota, talvez. Tira? De nota, talvez, porque quem tá dando nota percebe que deu uma contribuição lá pro gol. Então, no caso, o Piquerez teve uma nota alta, não foi o melhor lateral esquerdo da rodada. Não foi? O melhor lateral esquerdo da rodada deu uma assistência. Kaique. Isso. Kaique do Cruzeiro. Kaique do Cruzeiro era o meu segundo na lista. A tela tá brava hoje, né, Eu tenho uma questão, Ricardinho. Eu tinha colocado na minha lista tríplice aqui, Piquerez, Kaique e Scarpa. O Scarpa tem jogado como lateral. Ele conta como lateral ou como meia nesse momento? Por enquanto, meia. Aquela coisa que eu sempre comento que vai depender da quantidade máxima de jogos que o jogador faz em determinada posição. Então, Eugênio, a gente sempre vai ao longo do campeonato analisando isso. Se em algum momento o Scarpa tiver mais jogos como ala do que como meia, aí sim a gente vai ter que alterar a posição dele. A gente não fica alterando essa posição dos jogadores jogo a jogo para também não ficar mudando muito, às vezes, a seleção, para não dar problema de algum ruído, de vocês tiraram tal jogador, ele estava bem, agora não está nem aparecendo mais entre os 5 primeiros, porque às vezes o jogador é muito bom naquela posição específica, mas em outra que ele passa, ele não é nenhum dos 5 primeiros. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela para trocar a posição de jogadores, para ter noção. Olha lá como está nervosa a tela hoje. Mas agora foi. Aí. Beleza. Em resumo, essa mudança de posição, alguns técnicos fazem com jogadores, que é comum, é normal,
Ela confunde o algoritmo, hein, Ricardinho? É. É isso? Pra rodada ele entra onde? Se eu dou um 10 pro Scarpa jogando de lateral, você vai carregar esse 10 onde aí? Não, vai estar na posição que ele está no campeonato para não gerar ruído também do jogador estar na seleção do campeonato em uma posição e na rodada tá, por exemplo, o jogador pode estar na seleção do campeonato e da rodada ao mesmo tempo. Aí ele aparece como meia em uma e lateral em outra. Isso pode dar confusão Pra também. nós ele é meia. E quantos, Por enquanto. Quantos meias temos aí? Vamos Quantos lá. volantes? Oi? Quantos volantes? Volante a gente tem 1, meias a gente tem 3 e atacantes a gente tem 2. Ó. Bobadilha? Bobadilha. Mais Meu caderninho tá mais funcionando, garoto. mais um estrangeiro do São Paulo, fez gol, Bobadilha. Então, o Miller talvez não esteja gostando muito do nosso time da rodada. Todos Hein? Tem 3 estrangeiros do tricolor aí, hein? Na seleção da O rodada. Baralhas todo estava respeito ao fazendo Miller. um jogo espetacular, mas daí ele tem o pênalti cometido, que aí acho que derruba. Acho Quem? não. O Baralhas do Vitória fazia uma partida excepcional, mas o pênalti Eu tinha derruba. colocado o Baralhas, mas ele não foi. Mas aí derruba a nota Dessa vez eu dele. não coloco também. Sugestão de um meia. Fez gol. Matheus Pereira. Boa, Bel. Que isso. Matheus Pereira. Então, eu tenho duas. Fez o gol da vitória. Aí, só uma Deu, pergunta. participou O do Neymar outro gol. entra como o quê? O Neymar a gente coloca como meia. Como meio. Então tem que botar o Neymar aí. Vai. Neymar foi o melhor da rodada. Cabe mais um? Cabe mais um? Cabe mais um. Mais um. Arrasca. Arrascaeta ou Igor Gomes? Arrasca. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? É que esse jogador, talvez vocês estejam pensem nele como volante, talvez. Mas no time atual dele, ele está jogando como mais avançado, mais como um ponta do Mirassol? direita. Não, do Cruzeiro. Christian. Christian É o fez gol. Christian. Isso, então o Christian também fez gol na vitória contra o Botafogo, os 2 jogadores que fizeram gol, o Kaique deu uma assistência, então aqui estão 3 jogadores do Cruzeiro. Agora 2 atacantes, por incrível que pareça, um dos atacantes não fez gol e não deu assistência. De todos os 11 jogadores que estão aqui, Uai, por que bagunça tá aí? é essa? Então? por incrível que pareça, Ih, aí complicou, hein? Queridinho do algoritmo. O Osvaldo Osvaldo. fez um baita jogo Cristiano mesmo. Osvaldo. Foi o jogador que mais criou chances, o jogador que mais driblou certo, não questão de tentativas de drible, foi o jogador que mais conseguiu driblar, o jogador que mais venceu duelos na rodada. Isso tudo agregou muito para ele. Então, nota muito alta do Osvaldo. Não só vive de gols o atacante. Então, o Osvaldo, nessa rodada, foi Os um dos atacantes melhores também da não tá posição. muito fácil, não. Não. O outro Flaco atacante Lopes poderia ser um? é o Flaco. Garoto. Porque O Eugênio viu a lista. Não vi lista, não. fez o gol nos últimos minutos, Tem a garantiu o própria empate. lista. Eu faço a minha, Abel. É isso, Tá aqui no meu ó. caderninho. Mostra pra ele aí, Eugênio. É, O Neymar agora o eu me melhor da organizo. rodada e o Leonardo Jardim o melhor técnico. Leonardo Jardim. Boa. Anotou ali, Abel? Flaco Lopes na seleção? Se você lembra de cabeça aí qual foi a nota do Neymar, não? 7,69. 7,69. Perfeito. É isso aí. Muito bom, então. Obrigado, Ricardinho, Ricardo Spinelli, conosco, trazendo a seleção Prêmio ESPN Bola de Prata, com os melhores da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai direto para o intervalo, é isso? Fogão de tanta gente. Palmeiras, com a chegada de um lateral direito. Os caras estão buscando a galera lá fora. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, como sempre. Tudo isso assunto daqui a pouco no F360. Voltamos já.